Glória a Deus. Já abriu aí no Salmo 95? Amém? O que diz aí o Salmo? Olha só. Vinde, cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Olha só, o verso 6 é um chamado, né? Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Aleluia! Porque Ele é o nosso Deus. Quero que você leia junto comigo o verso 7. Vamos todos ler? Se hoje ouvirdes, aleluia, não endureçais o coração como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto, quando os vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. Você vai repetir comigo assim: se hoje, deixa eu ver, ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Aleluia. Pergunta aí para o seu irmão assim: você já ouviu a voz de Deus? Você já ouviu a voz de Deus? Queridos, essa semana foi interessante. Eu estava na quinta-feira, na quarta para quinta-feira, preparando o culto, né, de quinta, culto de oração. E aí Deus falou comigo assim, muito claro: haverá alguma coisa impossível para mim? Sabe quando você sente Deus falando com você de uma forma muito especial? Estava lá, acordei, escovando dente lá, tranquilo. De repente essa palavra veio muito profunda no meu espírito, veio aqui dentro. Haverá alguma coisa impossível para mim? E aí, rapidamente, né, você vai para a palavra. E eu já fui procurar o texto onde estava isso, porque eu sabia que era Deus falando comigo. E aí fui lá para aquele texto quando Abraão está ali, os 3 homens, que alguns dizem que são anjos, vieram falar com ele, e ali os anjos, esse homem dá uma promessa para Abraão: Abraão, daqui 1 ano eu vou voltar aqui, e a sua esposa ela vai ter um filho. Sara, o que estava acontecendo com Sara? Você conhece bem a história. O que acontecia com ela? Ela estava ouvindo atrás da porta. Já ficou atrás da porta ouvindo alguma conversa? Já. Né? Ela ficou atrás da porta e de repente ela ouviu essa palavra. E ela riu. Ela falou: não pode ser. Os irmãos que vieram na quinta aqui ouviram a mensagem. Ela começou a rir. E ali, esse homem disse para ela: por que você está rindo? Ela disse: não, eu não ri. Eu não ri. Você riu sim. Daqui 1 ano, nós vamos voltar aqui, você vai ter um filho. As promessas de Deus não falham, queridos. Aleluia. Deus, Ele fala ainda hoje. Deus, Ele fala. E o texto aqui de Salmos é muito claro quando diz: vinde, cantemos ao Senhor, vamos celebrar, vamos apresentar louvores, vamos nos prostrar, vamos cantar, porque Ele criou todas as coisas, Ele fez todas as coisas, Ele fez o mar, Ele formou a terra seca, Ele fez tudo. Vamos adorar ao Senhor. E aí o texto, ele para um pouquinho e ele diz assim: olha, se hoje vocês estão ouvindo a voz do Senhor, não endureçam o coração. Nesse final de semana eu fiquei me perguntando: Senhor, a voz do Senhor é tão poderosa, e por que nós, crentes, muitas vezes estamos com as nossas vidas tão complicadas, tão difíceis? Sendo que o salmista diz que a voz do Senhor ela é poderosa, ela quebra o cedro do Líbano, a voz do Senhor ela despedaça, a voz do Senhor ela desfaz as coisas. Quando a voz do Senhor vem, ela vem de forma muito clara, queridos. Como veio para Sara e como veio para Abraão: olha, você vai ter um filho.
como que pode? Eu já não tenho mais, não tenho mais ovulação, eu já não tenho mais o costume das mulheres. Como vai ser isso? Mas a voz do Senhor era essa: olha, você vai ter um filho. Aleluia. Você vai ter um filho. Não, eu não posso. Olha que o meu corpo já está envelhecido, não tem mais condições, meu marido já está velho. Não tem como. Você vai ter um filho. Quando a voz do Senhor ela vem, queridos, ela vem de forma muito clara. Sabe, o grande problema está em nós. E a pergunta que o Senhor me fez, que eu gostaria de fazer com o irmão também, refletir nisso, é: estamos ouvindo a voz de Deus? O quanto da voz de Deus nós estamos ouvindo? Será que nós estamos sabendo discernir a voz de Deus, queridos? Nós precisamos pensar nisso hoje, porque Deus ele não falha. Ele continua falando. Ele continua dando promessas. Ele continua se revelando. Mas parece que do nosso lado, parece que nós muito pouco, estamos ouvindo a voz dele. Sabe, queridos, o texto é muito claro. Quando Deus criou o homem e a mulher, lá em Gênesis capítulo 3:8, Gênesis 3:8 diz que todos os dias, na viração do dia, Deus ele tinha prazer ali de ir lá e conversar com Adão. Aleluia. Ele tinha esse prazer, ele vinha. 3:8 diz que na viração do dia Deus vinha e conversava face a face com Adão e com Eva. E você acha que Deus mudou, querido? Você acha que Deus não quer falar mais? Você acha que Deus ele não tem mais prazer de falar? Muitas vezes nós, conversando com pessoas, a gente ouve a seguinte expressão: ai, pastor, a minha oração parece que não passa do teto, parece que Deus não está ouvindo a minha oração. Será que isso é uma verdade ou é ao contrário, nós é que não estamos ouvindo a voz dele? Porque, com certeza, está no coração de Deus o falar com o homem. Está no coração do homem o desejo de se revelar. Nós vemos isso na história bíblica, desde Gênesis, Deus atrás do homem. Foi lá em Noé, foi lá em Abraão, foi lá com Davi. Sempre Deus correndo atrás do homem. Sempre Deus indo atrás, sempre Deus falando promessas, sempre Deus querendo se revelar. E do lado contrário, nós vemos o homem sempre pisando na bola, sempre voltando atrás e sempre pecando, queridos, e sempre não dando ouvido à voz do Senhor. Por isso que o texto hoje, o salmista, ele está dizendo: olha, se você ouvir a voz do Senhor hoje, não endureça o seu coração. Então o grande problema que ele está aqui, comigo, com o meu coração, a dureza do meu coração em não ouvir a voz do Senhor. Porque desde Gênesis, Deus sempre, constantemente, o maior desejo dele é se comunicar com o ser perfeito, o ser maravilhoso da sua criação, que foi o homem. O homem é maravilhoso, queridos. O homem foi criado de uma forma maravilhosa. E Deus ele tem prazer, ele quer se revelar e comunicar. Vamos perceber algumas maneiras como Deus fala. Eu quero resgatar com você hoje esse falar de Deus, para que você, essa semana, você identifique a voz de Deus. Para que você tenha, assim, clareza, porque muitas vezes nós perdemos a noção. Deus está falando? Será que Deus fala mesmo? Pastor, eu não estou ouvindo a voz de Deus. Queridos, Deus fala. Salmo 19:1, nós vamos usar um pouco a Bíblia. Pega a sua Bíblia, anota os versículos para você meditar em casa. Salmo 19:1, nós temos a seguinte palavra: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes, em toda a extensão da terra, as suas palavras, até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Qual é o noivo que sai do seu tálamo e se alegra, como um herói a correr o seu caminho? A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles. E nada se furta ao seu calor. O salmista dizendo que os céus manifestam a glória de Deus. Então, queridos, como que Deus fala? Primeiro, Ele fala através da natureza.
Ele fala através da criação. Nós precisamos aprender a discernir o tempo. Precisamos aprender a ler a obra de Deus ao nosso redor, para que a depressão ela não tome conta das nossas vidas, para que a angústia não tome conta das nossas vidas, para que a gente não venha ficar aí preso às coisas desta terra. Veja, queridos, o salmista ele olha, ele contempla. Nós não paramos muito, nós não temos muito essa disciplina da contemplação. Nós somos muito agitados, a verdade é essa. É de casa para o trabalho, do trabalho para casa, cuidando de casa, cuidando do cachorro, cuidando do gato, cuidando ali dos passarinhos. A gente não para contemplar as coisas maravilhosas de Deus. E o salmista parece que ele está parado. Ele para um pouquinho e ele começa a escrever sobre o céu, ele começa a escrever sobre a terra, ele começa a escrever sobre as coisas que estão acontecendo, sabe, ao redor. E nós vemos isso na palavra, queridos. Sabe, o dilúvio foi uma maneira de Deus falar com o ser humano. O dilúvio foi uma maneira de Deus falar assim, olha, chegou a corrupção, sabe, o pecado, sabe, a imundícia, a depravação moral, já chegou diante de mim, eu não quero mais. Chega, aí veio que veio dilúvio, veio que veio água, até o ponto em que Deus, ele olha, não, eu tenho que fazer algo para esse povo, e ele estabelece uma aliança com Noé. E lá ele põe o arco. Ele põe o arco como símbolo, como sinal da sua aliança com o homem, de não destruir mais o homem daquela forma. Veja, queridos, a natureza manifesta a glória de Deus. Nós vemos também, com Moisés, Deus usa uma sarça. Moisés está lá no campo. Moisés está pastoreando as ovelhas. E lá tem um arbusto, aquele arbusto ali, e de repente Moisés ali no campo, ele olha para o arbusto e ele vê, né, alguma coisa saindo ali daquele meio ali, ele vai, o arbusto ele queimava, mas não se consumia, e havia algo estranho, e ali Moisés tem uma experiência tremenda com Deus, ele se aproxima, aí ele ouve uma voz saindo do arbusto, queridos, tire as sandálias dos teus pés, porque este lugar é santo, aleluia, aleluia. Nós vemos também Deus falando com Gideão, queridos. Gideão, ele coloca ali no meio do orvalho, ele pede um sinal para o Senhor. E ali através do orvalho, quando molha aquele novelo, aquela lã, sabe, nessa ação ele vê Deus falando, ele vê Deus se manifestando. Veja, queridos, Deus falou através das estrelas aos magos, lembram lá? Natal está chegando, eram homens sábios, homens que estudavam as estrelas, que tinham a ciência ali nas suas mãos, e de repente Deus usa uma estrela para falar com aqueles homens, e aquela estrela conduziu os homens até aquela manjedoura, queridos. E aqueles homens puderam ver a glória de Deus, porque eles estavam guiando uma estrela. Deus se manifestando, Deus guiando, Deus falando. Com Jeremias, se você ler o texto lá em Jeremias 18, de 1 a 6, Deus falou através do barro. Estava lá o oleiro, lá amassando barro, e o que Deus fala para Jeremias? Jeremias, vai lá, desce a casa do oleiro. E aí quando Jeremias está lá, está vendo o barro, Jeremias? E Deus começa a falar com Jeremias através do barro, meu irmão. Através do barro. Está vendo esse vaso que está sendo feito aí? O vaso quebra na mão ali, né? Acaso eu não posso fazer algo novo? Será que eu não posso fazer da mesma forma que esse oleiro está trabalhando com o barro? Será que eu não tenho poder de fazer algo novo? Será que eu não tenho poder de transformar o meu povo também? Deus falando através do barro com o profeta. Aleluia, queridos. Lá em Números 22, Deus usa um animal, Deus usa uma mula para falar. O profeta estava tão longe de Deus, o profeta estava tão longe, que a mula estava ali, a mula para, e ali o profeta vai, a mula acabou falando. Sabe, queridos, Deus é um Deus que não está numa caixinha. Deus não é um Deus que está aprisionado às nossas ideias, sabe, às nossas teologias, aos nossos pensamentos humanos.
Deus, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele está acima da racionalidade humana. Nesses textos nós vemos Deus se manifestando através da natureza e falando com o homem. Deus usou uma pomba. Não usou uma pomba? Quando Jesus estava saindo ali, uma pomba vem sobre Jesus e pousa ali, e aí o profeta vê a ação do Espírito de Deus ali. Queridos, eu creio que nos falta é vermos essa ação poderosa de Deus, entendermos que Deus, Ele continua sendo Deus, e que Ele continua querendo nos falar, que Ele continua querendo se comunicar, Ele continua querendo se revelar comigo e com você. Aleluia por isso. Então Deus fala através da natureza, e Deus não mudou, queridos. Deus, Ele pode usar ainda as coisas naturais para falar com você. É claro que nós temos hoje uma revelação muito mais profunda, e nós vamos chegar lá nela. Mas o que nós precisamos hoje é abrir os nossos corações, não endurecer, para entendermos aquilo que Deus talvez esteja querendo falar conosco. Em Hebreus 1, você pode abrir em Hebreus 1. Além de Deus falar pela natureza, Deus também fala através dos anjos. Hebreus 1, 13 e 14, nós temos a palavra do Senhor. A seguinte palavra, você já abriu aí? Abra sua Bíblia, folheie ela, ou põe aí no computadorzinho aí, mas leia. Hebreus 1, olha só. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles ministradores? Olha só, não são todos eles ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Veja que o texto está falando sobre os anjos. Anjos foram usados por Deus para trazerem revelações. Anjos foram usados por Deus como mensageiros, e a palavra anjo significa mensageiro. Você vai encontrar na palavra do Senhor muitas vezes o anjo do Senhor. Lá em Sodoma e Gomorra, queridos, nós vemos ali os anjos sendo enviados por Deus para tirar ali daquela cidade pecaminosa. Ló estava lá em Sodoma e Deus enviou anjos para tirar aquele homem de lá. Por quê? Porque a cidade estava contaminada, a corrupção era tremenda, né? A promiscuidade era tremenda, e Deus enviou anjos para que aquele homem fosse salvo. Os anjos são ministradores. Nós não devemos ficar adorando anjo, viu? Nós não devemos dar ordens para anjos. Nós não devemos ficar falando, anjo faça isso ou anjo faça aquilo, porque os anjos só recebem ordem do Senhor dos Senhores. Anjo só recebe ordem, sabe, do trono de Deus. Agora, só se for um anjo caído, viu? Se você ficar dando ordem para anjo, para lá e para cá, você pode estar do lado de um anjo caído, meu irmão. Porque os anjos do Senhor só obedecem ordens do Senhor. Não adore anjos. Cuidado com o que você fica vendo aí na TV. Cuidado com as mensagens que você fica ouvindo. Ah, foi o anjo que falou, mas porque foi o anjo. Cuidado. Anjo, ele vem para servir, mas em resposta à direção do Senhor. Em resposta à direção do Senhor. Então nós vemos que os anjos foram muito usados na Bíblia para salvar Ló, para trazer a revelação que João Batista, né, ia nascer lá com o sacerdote. Um anjo foi falar. Deus usou um anjo para falar com José. Foi um anjo que veio trazer a notícia. Ó, José, fica tranquilo aí, Maria vai ter um filho. Deus usou um anjo, queridos, para trazer a notícia. Nós vemos que Isaías, ele foi tocado em seus lábios por um anjo que voou do trono. Aleluia! Isaías viu a glória, Isaías viu os anjos subindo e descendo, Isaías viu a glória do Senhor, Isaías tremeu. Ele se humilhou e disse, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. E o que acontece? Um anjo sai de lá do altar e com uma tenaz toca na boca dele. Aleluia. Os anjos estão por aí. Os anjos de Deus estão por aí, queridos. São ministradores. Sabe, Agar, quando foi expulsa lá por Abraão, ela estava lá no deserto, o filho chorando, e um anjo veio socorrê-la. Um anjo veio
trazer notícia para ela. Um anjo veio trazer promessa para ela, em resposta àquele clamor, em resposta àquele choro, em resposta àquele sofrimento. Deus usou um anjo para trazer uma mensagem para ela, uma mensagem de salvação e de libertação. Lá na cova dos leões, lembram lá com Daniel? Lembram Daniel na cova dos leões? Quando ele estava lá, sabe, eu creio ali que Deus enviou anjos naquele lugar, tanto ali como na fornalha também. Sabe, Daniel estava ali, eu creio que anjos fecharam a boca daqueles leões. Anjos estavam com Daniel ali, com os amigos de Daniel lá na fornalha. Sabe, eles viam, nossa, nós não jogamos mas parece que tem mais pessoas ali andando. E parece que é como se fosse filho dos homens, é diferente. Veja, queridos, Deus usando seres espirituais para se comunicar, para falar, para trazer mensagem. E o nosso Deus não mudou, Ele não mudou. Os anjos estão aí ainda, eles estão exercendo o ministério deles ainda. Ah, pastor, mas tudo isso o Senhor falou lá no Velho Testamento, na Antiga Aliança. Também temos anjos na Nova Aliança. Maria, quando foi ao sepulcro, a pedra estava removida. Quem foi que falou com ela? Foi um anjo. Ela viu um anjo, olha, você está procurando aqui, não tem mais ninguém aqui. Vai lá, fala para eles que ele ressuscitou. Aleluia! Deus usou um anjo para comunicar a Maria que Jesus não estava mais no sepulcro. Queridos, os anjos continuam, sabe, ministrando e fazendo a vontade do Pai. E fazendo aquilo que está no coração do Pai. Poderíamos falar muitas outras coisas dos anjos. Os pastores lá no campo também receberam a visitação dos anjos para anunciar o nascimento de Jesus. Os anjos cantaram, glória a Deus nas alturas. Os anjos estavam presentes, anunciando a voz do Senhor e a mensagem do Senhor. Deus fala pela natureza, queridos. Deus fala pelos anjos. Nós poderíamos ouvir os testemunhos hoje, de pessoas que já tiveram contato com esses seres. E sem saber, a palavra do Senhor diz, a palavra do Senhor diz que muitos hospedaram anjos em suas casas. Por isso que é bom ser hospitaleiro, viu? É bom você ter generosidade e abrir as portas e hospedar. Porque você pode estar hospedando um anjo na sua casa também. Não só uma pessoa que é boazinha, mas talvez um ser espiritual. Nós não sabemos, queridos. Nós não sabemos, às vezes a gente tem aquela ideia de anjo com asas, voando para lá e para cá, mas são ministradores, são enviados da parte de Deus para nos trazer uma mensagem. Deus fala através da natureza, Deus fala através dos anjos, mas Deus também fala através de sonhos e visões. Abra comigo em Jeremias 23. Essa semana, conversando com uma senhora, e ela disse, pastor, eu tive um sonho. E ela foi me contando o sonho. Queridos, como Deus é tremendo. Sabe o que nos falta, queridos, é termos discernimento espiritual. O nosso grande problema é falta de discernimento espiritual. Porque Deus continua falando. O sonho, ele vem para nos avisar, o sonho de Deus vem para nos dar uma direção. Deus, quando fala através de sonho, quando fala através de visão, é para proteção nossa, para cuidado nosso, para que não caiamos em laços malignos, para que não caiamos nas obras das trevas. Mas muitas vezes nós não ouvimos. E essa irmã, com lágrimas nos olhos, ela fala, pastor, eu não consegui discernir na primeira hora, mas depois que aconteceu o problema, eu percebi que era Deus me falando através de um sonho. Deus já estava falando com ela há muito tempo sobre um problema que ela estava vivenciando na família. E que só depois que aconteceu o problema, é que ela foi ver que era Deus falando com ela através do sonho. Jeremias 23, 28, anota aí esse texto. Jeremias 23, 28. Eu vou ler só alguns versículos, eu gostaria que você lesse depois todo o texto em casa. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho. Olha só o Senhor falando. O profeta que teve o sonho, que conte o sonho. E aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Queridos, você não precisa ficar inventando sonho. Você não precisa querer dar ajudinha para Deus.
Sabe, o que nós precisamos é entender que Deus fala através dos sonhos. E que quando Deus fala, e quando Deus revela através de sonho, nós vamos ter, sabe, uma convicção tremenda que é Deus falando. Só temos que aprender, sabe, a buscar esse discernimento. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, eu tive um sonho. Eu sonhei que umas cobras estavam invadindo a minha casa, e sonhei que elas vinham para lá e para cá, as cobras entraram. E eu disse assim: olha, pode ser que você dormiu com a barriga cheia, viu? Ela ficou meio brava. Porque o sonho pode ser sim, queridos, uma revelação de Deus. Mas o sonho pode ser sim fruto da nossa própria cabeça, fruto da nossa consciência, até mesmo da barriga cheia. Vai dormir com a barriga cheia para você ver. Você fica a noite inteira sonhando com um monte de coisa, tendo pesadelo. Agora, o que nós precisamos entender? Que quando o sonho é de Deus, há uma riqueza de detalhes. Há uma riqueza, sabe, as coisas são nítidas. Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus que vai causar, sabe, confusão e deixar você pirado sem saber o que é. Não, quando Deus vem e quando Ele fala através de sonho, Ele deixa muito claro aquilo que Ele quer dizer. Então, num primeiro momento, se você não sabe discernir, se você não tem habilidade, se Deus começar a falar com você num sonho, primeiro, queridos, perceba as riquezas dos detalhes, perceba, sabe, porque o sonho de Deus, quando vem de Deus, Ele deixa uma inquietação, Ele te deixa inquieto, Ele não vai te deixar tranquilo, aquela palavra vai ficar no seu coração, e se você buscar discernimento, com certeza Deus vai te dar um outro sonho, talvez de uma outra forma, mas com o mesmo significado, com a mesma ênfase naquilo que Ele estava querendo te mostrar. Nós vemos isso no caso de José. José, ele teve o sonho com sol, com as estrelas, e depois ele repetiu o sonho com os feixes, os 12 feixes se dobrando ao feixe dele. Sonhos diferentes, mas com o mesmo significado, com a mesma palavra. Queridos, depois lá, quando José foi interpretar o sonho, né, das vacas magras, 7 vacas magras, depois as gordas e tal, uma comia a outra. Queridos, as revelações de Deus através dos sonhos, elas são claras, são nítidas, não tem confusão. Se você não conseguir discernir, coloca na prateleira, coloca num lugarzinho, peça revelação ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz que Ele dá sonhos nos últimos dias, sonharão, os vossos velhos eles sonharão, terão visões. Queridos, nós temos que buscar isso diante de Deus. Deus, Ele continua falando através de sonhos e visões. O que nos falta, talvez, esse discernimento, esse parar para ouvir a voz de Deus. Então tem que ser nítido, tem que ter detalhes. Deus continua falando. O apóstolo Paulo, ele teve um sonho com um jovem macedônio. Você vai encontrar isso lá em Atos 10, em Atos 16, 9. Ele sonhou com um jovem macedônio pedindo ajuda. E Paulo, ele teve o discernimento. Não, esse jovem o Senhor está querendo que eu vá para aquele lugar, para aquela terra. E Paulo, cheio do discernimento do Senhor, ele foi para outra terra para evangelizar. E Deus falou com ele, através de uma visão, através de um sonho. Cornélio, lembram de Cornélio? Atos 10, 3. Cornélio, ele sonhou com um lençol cheio de animais impuros. E ele teve aquele sonho, e Deus falou com ele: olha, você vai matar e vai comer, mas Senhor... E Deus usou um sonho para que Cornélio fosse lá e ajudasse, né, o recém-convertido, né, aquele que perseguia a igreja, o apóstolo Paulo. Queridos, vem para cá, ó. Você acha que Deus mudou? Você acha que Deus não continua dando sonhos? Você acha que Deus não continua dando visões? Ele continua sim, Ele continua fazendo sim, né, pois nós vemos isso também operando no Novo Testamento. Então, Deus continua falando através de sonhos. Simplesmente busque hoje discernimento espiritual. Se coloque diante de Deus e deixa Deus usar a sua vida. Uma outra coisa, Deus ele fala também através das provações, e essas nós não gostamos. Nós não gostamos de provações,
Mas Deus, Ele fala através das provações, através das dificuldades, através das lutas. Quantas vezes o povo de Israel, eles foram cativos, eles viveram lá exilados, sofrendo e oprimidos, e era Deus falando com eles, era Deus dando uma direção para eles, era Deus querendo consertar a vida deles. E muitas vezes nós não aceitamos as provações da nossa vida. Senhor, tira essa provação, Senhor, eu não quero essa provação. Nós não paramos para perguntar, Senhor, o Senhor quer me falar alguma coisa? Numa crise financeira, você já parou para perguntar, Senhor, o Senhor quer me falar alguma coisa? Numa crise na família, você já perguntou, Deus, o que o Senhor quer me mostrar com tudo isso? Porque as provações também, através das provações, queridos, Deus, Ele pode falar conosco de uma forma poderosa. Mas muitas vezes nós queremos só as coisas boas. E não paramos para perceber que também Deus fala através das provações. Eu quero pular um pouco aqui, e eu quero ir caminhando para o final. Além da natureza, além dos sonhos e visões, além da provação, Deus fala através da Bíblia. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Deus fala através da Bíblia, queridos. Deus fala através da Bíblia. Palavra de Deus, palavra de Paulo a Timóteo, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante ou penetrante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos de coração. Aleluia. Meu irmão, pare de falar que Deus não está falando com você. Por quê? Porque nós temos a palavra dele nas nossas mãos. Ela é apta para discernir pensamentos, é apta para discernir as emoções. Ela é apta, queridos, sem dúvida, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não só contém, mas ela é revelação da voz de Deus aos nossos corações, queridos. Foi escrita por mais de 40 homens, cerca de 40 pessoas diferentes, em lugares diferentes, idiomas diferentes. E está aqui, ó, revelação de Deus para nós. Aleluia. Como eu amo a palavra de Deus, queridos. Como a palavra de Deus é maravilhosa. Como ela não falha. Como ela, de Gênesis a Apocalipse, como ela tem em cada livro uma revelação maravilhosa. Gostaria de ser aqueles pastores da Assembleia de Deus, né? Não criticando, mas que falam em Gênesis, Jesus é isso, eu vou aprender isso ainda, tá bom? Em Deuteronômio, Jesus é isso, né? Já viram? Em cada livro da Bíblia, nós temos uma revelação de quem é Jesus, do que Jesus tem para nós, do que Ele é para nós. A Bíblia foi inspirada por Deus. Agora a pergunta é, temos lido a palavra de Deus? Queridos, eu fui buscar algumas estatísticas. Achei uma estatística interessante, novinha, agora de outubro. É um trabalho apresentado no 35º Congresso Internacional sobre o uso do tempo. Olha só que congresso. Foi realizado pelo IBGE, em parceria com o Instituto de Pesquisas Econômicos, né, e o Departamento de Mulheres da ONU. Uma organização da ONU que trabalha com mulheres. E a pergunta foi, como gastamos as 24 horas do dia? Se você quiser anotar aí, anote. Eles fizeram essa pesquisa com pessoas acima de 10 anos, 5.000 pessoas, 4 capitais, incluindo o Distrito Federal. Brasil. Sabe quanto o Brasil gasta com leitura? Quanto tempo? Sabe, João? Quem quer arriscar? Quanto que o Brasil gasta com leitura por dia? Meia hora? 6 minutos por dia. Isso é uma pesquisa atual sobre o uso do tempo. 6 minutos por dia. Agora, quanto que o brasileiro gasta com televisão? Por dia. 2 horas e 35 minutos. 2 horas, isso é uma média.
né? 2 horas e 35 minutos. Conforme ele vai avançando em idade, ele vai gastando mais tempo com televisão. Mais tempo com televisão. Estados Unidos, sabe quanto eles gastam com leitura? 31 minutos com leitura. Olha a diferença, queridos, é muita diferença. É uma pesquisa atual. Tá? Brasil, 6 minutos. Estados Unidos, 31 minutos com leitura. Televisão, está mais ou menos o mesmo horário. Eles gastam mais ou menos o mesmo horário. A pergunta é, se uma pesquisa dessa foi realizada com 5.000 pessoas, é claro que é uma média. As pessoas gastam 6 minutos. Eu fico assim, perguntando, e o povo de Deus com a leitura da Bíblia? Sabe, queridos, nós queremos ouvir a voz de Deus, ansiamos pela voz de Deus, mas não lemos a Bíblia. Ou lemos muito pouco a Bíblia, ou lemos quase nada a palavra de Deus. E queremos ter revelação, queremos ouvir, queremos discernir, queremos ver Deus falando através da natureza, queremos ver Deus falando através dos sonhos, mas nós não discernimos. Por quê? Porque as coisas espirituais, elas são discernidas de forma espiritual. Agora, eu não tenho a palavra, eu não como a palavra, eu não medito na palavra, eu não vou ter a minha vida espiritual desenvolvida, ou seja, eu não vou ter comunhão com o Espírito Santo. Como discernir a voz de Deus através dos sonhos? Como discernir a voz de Deus através da natureza? Porque Deus está revelando, Ele está falando. Como eu vou discernir um sonho, se ele é de Deus ou não, se eu não conheço as bases, se eu não conheço a vontade de Deus, se eu não conheço como Deus ele se revela? No passado, queridos, o Espírito de Deus vinha, se manifestava no homem. Eles não tinham uma palavra escrita, mas hoje nós temos uma base. E é a partir dessa base que nós vamos interpretar sonhos, nós vamos interpretar visões, nós vamos interpretar as coisas ao nosso redor. Mas eu não leio a palavra. Dá para perceber uma pesquisa aí fora que as pessoas fazem 6 minutos. Como que nós vamos ouvir a voz de Deus gastando pouquíssimo tempo lendo a palavra? É difícil, queridos. É difícil. Queremos ouvir Deus falar, queremos discernir as coisas espirituais, mas nós não damos tempo ao Espírito Santo. Não damos tempo às coisas de Deus. Gastamos muito mais do nosso tempo com outras coisas. Importantes também. Mas que não vão, de forma alguma, nos ajudar a discernir a voz de Deus. Dentro de uma outra pesquisa em Portugal, agora Portugal, vamos lá. Universidade de Coimbra. Olha só, apesar de terem um sistema de ensino integral, a criança fica de manhã até tarde. Olha só, apesar de ter um sistema de ensino integral, as crianças, elas gastam mais de 2 horas com TV, ficando o tempo todo na escola. É muito tempo, queridos. É muito tempo. Eles fizeram uma pesquisa em todo Portugal com 17.424 crianças. Crianças, de 3 a 10 crianças acima do peso. 14% delas obesas. Mas, pastor, o que tem a ver isso? Queridos, tem a ver com a nossa realidade hoje. Com o nosso dia a dia. Nós queremos ouvir Deus, mas nós não damos tempo para Ele. Damos muito mais tempo a uma TV, damos muito mais tempo às mídias sociais, damos muito mais tempo às coisas terrenas, e aí queremos ouvir Deus, queremos chegar num culto e ouvir Deus, queremos chegar no tempo e ouvir Deus falar, sendo que Ele já se revelou, Ele já falou, e pelo Filho, e o Filho está aqui, a revelação dele está aqui diante de nós. Só um outro detalhe, né? Para a gente aí pensar um pouquinho. A Organização Mundial de Saúde diz que 2,6 milhões de pessoas morrem todos os dias por causa da obesidade. Pastor, o que tem a ver isso com a voz de Deus? Porque nós estamos buscando muito mais entretenimentos do que coisas espirituais. Nos dedicamos muito mais ao entretenimento das coisas deste mundo do que às disciplinas como jejum, como oração, como a palavra de Deus, meditação,
busca das coisas espirituais. E a sociedade, ela está caminhando para um buraco. O que o senhor quer falar, pastor? Eu quero dizer que nós precisamos acordar para ouvirmos a voz de Deus. Se nós queremos ouvir de fato a voz de Deus, se nós queremos ver Deus falando, nós precisamos buscá-lo. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Me buscardes de todo vosso coração. Aleluia. Hebreus 3,15, vamos encerrar com Hebreus 3,15. Hebreus 3,15. Olha só o que diz Hebreus 3,15. Já achou? Amém? Estão rápidos na Bíblia aí, né? Vamos lá. Hebreus 3,15. Enquanto se diz hoje, é o mesmo texto de Salmos. O apóstolo trazendo, hoje, esse tempo que nós estamos vivendo. Enquanto se diz hoje, não endureçam. Se vocês estão ouvindo a voz de Deus, não endureçam os vossos corações. Aí ele aponta, como lá no deserto. Deus falou, Deus disse, e eles não ouviram. Deus está falando nos nossos dias. Deus está falando que nós precisamos nos santificar. Deus está falando dia após dia que nós precisamos buscar mais a presença dEle. Deus está falando não só desse púlpito, mas como de vários púlpitos, que o amor de muitos tem esfriado. Deus está falando que é hora de nós nos apegarmos e corrermos para Ele. O Senhor está falando, olha, me busquem. O Senhor está falando, olha, venha a mim. O Senhor está dizendo, vem, se apegue comigo. O Senhor está bradando nesses últimos dias, queridos. As trombetas estão tocando, olha, já não há mais tempo. Os dias estão passados. O Senhor está bradando, olha, o Senhor, eu estou voltando, Jesus está voltando. Você ouve de vários púlpitos, olha, o Senhor está voltando. Sabe, queridos, a voz do Senhor, ela tem sido falada nos nossos últimos dias. A pergunta é, como que nós estamos ouvindo essa voz? Sabe, queridos, em nome do Senhor Jesus, que nós não venhamos permitir que os nossos corações barrem a palavra de Deus nas nossas vidas. Os nossos corações nos enganam. O nosso coração nos leva para fora da presença de Deus. O nosso coração nos trai. Os nossos sentimentos nos levam para bem longe do Senhor. Por isso, tanto o autor de Hebreus como o salmista está dizendo, olha, Ele é o Criador. Ele formou todas as coisas. Venha adorá-lo. Venha salmodiar, venha cantar, venha se prostrar diante dEle. Você está ouvindo isso? Se você está ouvindo isso hoje, não endureça o seu coração. Queridos, é tempo de nós abrirmos os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a voz dEle. A pergunta é, o que Ele tem falado com você? O que Ele tem te pedido? Nesses últimos dias, o que Ele tem falado para você? Se você está ouvindo a voz dEle, não endureça o seu coração. Não endureça. Abra o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Quero encerrar com essa palavra. Deus não precisa mandar recado para falar conosco, ok? Ele pode falar diretamente. Só ouviu um amém. Deus não precisa ficar mandando recado, Ele pode falar com você diretamente. Por quê? Porque Jesus já abriu esse caminho, aleluia. Você hoje tem acesso a esse Deus, você tem acesso à presença desse Deus, você pode falar diretamente com Ele, você pode colocar os seus problemas, as suas dificuldades, as coisas que estão no seu coração, você pode falar com Ele e Ele vai falar com você aquilo que você tem que fazer, aquilo que você tem que deixar, para onde você tem que ir. Mas o importante, queridos, é eu entender que esse Deus, Ele está pronto para falar, e Ele quer falar, e Ele não vai mandar recado. Ele vai falar com você, pessoalmente, de uma forma tremenda, no seu coração. Ele vai levantar alguém, Ele vai te mandar um profeta, Ele vai falar através da palavra. Eu tenho que estar aberto. Hoje eu quero dizer para você, quero deixar essa mensagem hoje para você. Deus quer falar de forma especial ao seu coração. Tudo isso para falar assim, que Deus, Ele está com saudade de falar com você.
Deus, Ele está querendo falar com você, você não está ouvindo a voz dEle, Ele está te direcionando, Ele está apontando, Ele está com um martelo ali martelando e o coração está fechado. Hoje, meu irmão, em nome de Jesus, deixa de lado as coisas, pare para ouvir aquilo que Ele está falando, deixa Ele ministrar no seu coração. Ele fala por visões, Ele fala pela natureza, Ele fala pela palavra, Ele fala pelo Espírito, Ele fala de muitas maneiras. O importante é você sair daqui hoje, que Ele quer falar com você, e responder a essa pergunta: estou ouvindo a voz de Deus? Como estou ouvindo a voz de Deus? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Quero profetizar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Como ministro do Senhor, quero repreender tudo aquilo que o inimigo tem tentado colocar sobre a tua vida, que tem obstruído a voz de Deus no seu coração. Em nome de Jesus, eu quero repreender todas as ideias que foram colocadas no seu coração, que estão te afastando da voz de Deus. Deus tem falado: meu filho, eu tenho te dado uma direção, mas você não está entendendo, você não está tendo discernimento. E alguns aqui não estão querendo ouvir a voz de Deus, estão fingindo que não estão ouvindo. Você sabe o que Deus quer, você sabe que Deus está falando com você, mas você está meio que fingindo: não é comigo, é com você sim que Deus está falando nesta noite. Cuidado com o buraco que está na tua frente, Deus está falando. Cuidado com esse buraco em nome de Jesus. O Senhor está te falando: você está se afastando de mim. Você está se afastando, o Senhor está dizendo. Você está se afastando cada vez mais, o Senhor já está te alertando, o Senhor já deu sinais para você, o Senhor já te mostrou algumas coisas, mas você continua se afastando. A palavra hoje: não endureça o seu coração, não endureça o seu coração. O Senhor está te dizendo, e Ele já te deu promessa que Ele vai fazer, e você ainda pergunta: Senhor, até quando eu vou ficar nisso? O Senhor está dizendo: eu já não te disse que vou fazer? Então aquieta o seu coração. Aquieta o seu coração em nome de Jesus. Não fique mais aí murmurando, não fique mais lamentando. O Senhor já disse que vai fazer. Ele já te mostrou em sonho, Ele já te deu revelação, Ele já te falou através da palavra, e você está inquieto, você está inquieta, você está aí como se Deus, Ele já falou. O Senhor está te dizendo: eu já te disse. Para uma mulher, Deus está falando assim: desse caso cuido eu não sei o que é. Desse caso cuido eu, fica aí quietinha. Fica quietinho, desse caso eu vou cuidar. O Senhor já te revelou isso de alguma forma, mas hoje Ele está falando para você de forma mais clara. Você está querendo fazer as coisas, você está querendo mexer, mas o Senhor está dizendo: eu já te falei que eu não vou cuidar. E você está aí me perguntando, você está aí falando, você está aí querendo fazer. Eu cuido disso. O Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo para uma mulher: descansa. Essa semana, né, o Senhor me mostra uma mulher que esta semana é uma luta muito grande no interior. Muito grande. O Senhor está te dizendo: descansa. 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 Sabe, queridos, Deus está falando com você nesta noite. E Ele vai continuar falando com você essa semana. E Ele vai continuar falando, Ele quer falar, Ele não manda nenhuma palavra sem um propósito. Em nome de Jesus, se coloque em posição diante de Deus, para ouvir a voz dEle. Paizinho, em nome de Jesus. Aleluia. Você que quer ouvir Deus falar, fala aí com Ele. Fala aí com Ele. Você quer ouvir a voz dEle? Pergunta. Pergunta. Ele fala. E esse ambiente está propício aqui, porque Ele vai falar no teu coração. Ele não vai deixar você sem resposta. Aleluia.